Mateus capítulo de número 9, versos de 36 a 38, nós vamos ler e vamos pedir que Deus aplique ao nosso coração esta porção das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 9, versos de 36 a 38, diz assim o texto sagrado. Mateus capítulo 9, versos de 36 a 38. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar? Eu queria que você aí no seu lugar, seus olhos fechados, falasse com Deus juntamente comigo. E nesse momento eu me lembro das palavras do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana ali de Belo Horizonte, quando ele diz o seguinte, que quando Deus fala com a gente, o que importa mesmo é o que nós decidimos com relação àquilo que Deus falou. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. Então eu queria te convidar a fazer uma oração, com seus olhos fechados, com a sua atenção toda voltada para Deus. Se você tem disposição de obedecer a Deus, eu gostaria que em voz alta, você repetisse comigo a seguinte oração, dizendo assim: Senhor Deus, se o Senhor falar comigo aqui hoje, eu vou te obedecer. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então nós vamos assistir um vídeo agora. Eu peço que vocês baixem um pouquinho da luz aqui também. Queria que vocês me acompanhassem aí nesse filmezinho, nesse pequeno filme. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254. Aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary. Aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos, câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá?
Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam, todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está?
o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo você! Tá indo quente! Mamãe, tá indo! Por favor! Por favor! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Esse filme fala sobre o propósito da igreja. Por que é que nós existimos? Por que é que a Igreja Batista no bairro Novo Mundo existe? Por que as igrejas existem? Elas existem para cumprir esse propósito. O propósito de ser um barco salva-vidas em meio ao mundo. Como a gente ouviu no filme e percebeu, a igreja ela não é um barco dos prazeres, ou seja, a igreja ela não é um lugar onde a gente vai para satisfazer a nossa alma, para satisfazer os nossos desejos, para ser agradado, para ser bajulado, mas a igreja é um lugar onde a gente vai para ser treinado a fim de partilhar as boas novas do reino de Deus que um dia nos alcançou.
Eu não sei qual é a sua história de vida, mas a minha história de vida é a seguinte: eu frequento uma igreja evangélica desde os meus 3 anos de idade. Uma igreja batista desde os 5, então são 45 anos servindo, conhecendo, vivendo dentro de uma igreja batista. E eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus Cristo aos 15 anos. Embora eu tenha passado dos 5 aos 15 na igreja, frequentando os cultos, sendo levado por minha mãe para os cultos, participando o máximo que ela poderia nos levar para participar, e conhecendo, lendo a palavra, porque minha mãe, como vocês sabem, é deficiente visual, então ela dizia: filho, mamãe não consegue ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia para a mamãe. Então eu li a Bíblia para minha mãe, mas enquanto eu li a Bíblia para minha mãe, o Espírito de Deus falava ao meu coração. E aos 15 anos de idade, eu me encontrava aquele adolescente desanimado, triste, desesperançado, não é? Vivendo um momento de depressão profunda, alguém que já tinha desanimado da vida, que não conseguia ver na vida alguma perspectiva interessante. Foi quando eu me encontrei com o Senhor Jesus, e eu me rendi ao amor de Jesus, e entendi o amor de Deus por mim na pessoa de Jesus Cristo, e desde aquele momento, aquele 5 de agosto de 1990, eu tenho andado com Jesus e conhecido o amor de Jesus. E eu entendi a partir daquele momento que eu fui salvo para que eu também pudesse compartilhar com as outras pessoas as boas novas. Desde aquele momento eu comecei a aprender que a igreja, ela não é um lugar onde a gente vai para se satisfazer, onde a gente vai para ter um clube ou para ter um grupo de pessoas legais. A gente participa de uma igreja para ser treinado a fim de realmente cumprir esta missão. A missão de ser um salva-vidas, um bote salva-vidas. Deus idealizou esta igreja neste lugar para que nós fôssemos esse barco salva-vidas, esse bote salva-vidas, para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Não ao redor do templo, mas ao redor da minha vida e ao redor da sua vida. Foi para isso que a graça de Deus nos alcançou. E a palavra de Deus, lida nesta noite, mostra o que é que Deus espera de mim e de você. Porque o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas, aquele que é exemplo nosso, aquele que é um modelo para nós, ele vai dizendo o seguinte, não é? O texto sagrado, narrado por Mateus, diz que Jesus, quando ele chegou diante daquelas multidões, ele compadeceu-se delas. Sabe, irmão, irmã, querido, querida, eu e você, precisamos nos compadecer das pessoas. Precisamos nos compadecer das multidões. O que é compadecer? Compadecer-se é sentir o mesmo sentimento do indivíduo. Isto é compaixão, é ter o mesmo sentimento daquele indivíduo. É interessante que é fácil a gente compadecer-se daquele que está sem alimento, compadecer-se daquele que está sem agasalho, compadecer-se daquele que está passando por uma situação de dificuldade. É muito fácil a gente se compadecer, a gente é incitado por isso, a sociedade pratica isso. Mas o texto sagrado está falando de um compadecimento ainda mais profundo. Tem a ver com a alma do indivíduo, com o espírito do indivíduo, tem a ver com a eternidade desse indivíduo. Sabe, irmão, irmã, querido, querida, você que está aqui me ouvindo nessa noite, você que está aí na sua casa ou em qualquer outro lugar, o que o Senhor Deus espera de cada um de nós é que a semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós também olhemos para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso condomínio, as pessoas que cruzam conosco no ir e no vir, que nós olhemos para elas com o mesmo olhar que Jesus olhou. Jesus olhando para aquelas pessoas, ele compadeceu-se delas. E o texto sagrado explica por quê. Mateus, descrevendo, não é? Aquele momento, aquela situação, ele diz que Jesus compadeceu-se delas, porque elas estavam como ovelhas sem
pastor. Ou seja, elas estavam aflitas, exaustas, porque não tinham um pastor para cuidar delas. E eu e você conhecemos o sumo pastor, Jesus Cristo. Como disse, quando Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou radicalmente a maneira como eu passei a me enxergar, a maneira como eu comecei a me ver, e ver o mundo e ver as coisas do mundo. Quando Jesus entrou na minha vida, de fato a minha vida começou a fazer sentido. Como disse, não é? Eu estava vivendo aquele momento de depressão, de desânimo, de desinteresse, de falta de querer viver. E Jesus, quando entra na vida da gente, Ele muda, Ele faz isso. Jesus só não faz quando a gente não permite que de fato Ele assuma o controle da nossa vida. Mas se a gente realmente se render a Ele, Ele vai transformar a realidade de nossas vidas. E é isso que as pessoas mais precisam. É legal a gente dar um prato de comida para quem tem fome? Sim ou não? Com certeza. É obrigação nossa. Jesus disse, dai-lhes vós de comer. É obrigação minha, é obrigação sua. Dá de comer a quem tem fome. É legal a gente, não é, dar agasalho para quem está com frio? Sim ou não? Sim. É legal a gente, não é, abraçar alguém que está ali chorando, triste por algum motivo? Sim ou não? Sim. Mas irmão, irmã, querido, querida, você que já conhece a verdade do Evangelho, eu quero que você perceba que a coisa mais preciosa que você tem e que você pode dar às pessoas é compartilhar do Evangelho de Jesus, é apresentar a essas pessoas o sumo pastor, Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele pode realmente pastorear as pessoas, Ele pode cuidar verdadeiramente das pessoas, e Ele faz isso. Foi para isso que Jesus se manifestou, para que de fato cada um de nós fôssemos pastoreados e cuidados por Ele, e Ele cuida de nós através da sua igreja. Como disse, eu estou na igreja batista, na igreja evangélica desde os 3 anos, 47 anos. E na igreja batista desde os 5 anos. E nesse período todo, eu e minha família temos sido pastoreados por Jesus através da igreja de Cristo. Nós temos sido pastoreados por Jesus através da igreja de Cristo. Eu sou grato a Deus pela igreja. A igreja é uma bênção na vida da minha família, na minha vida. Deus tem demonstrado o seu amor para conosco através da vida da igreja. Irmão, irmã, querida, é isto. Isso é o que nós temos de mais precioso, e assim como a gente assistiu no filme, não tem cabimento que a gente ache que a coisa mais importante são as celebrações que a gente pode fazer, os cultos especiais que a gente pode fazer, não é? As cantatas, os teatros, os retiros, os almoços, os jantares, os cafés, enfim, as nossas reuniões. Isso não pode ser o mais precioso. Isso é precioso, isso tem muito valor para nos capacitar, para nos consolar, para nos animar, para nos impulsionar. Mas a minha tarefa e a sua tarefa, o que eu e você temos de mais precioso, é o fato de que nós precisamos ter compaixão das multidões que estão ao nosso redor. Sabe, irmão, é minha responsabilidade. As pessoas que estão ao meu redor, é sua responsabilidade. As pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos nos compadecer delas, verdadeiramente. Sabe, nós precisamos olhar com olhos de amor, como o Senhor Jesus fez, porque essas pessoas, elas estão como que ovelhas sem pastor. Sabe, amado, amada, querido, querida, o indivíduo, seja ele quem for, pode ser aquela pessoa rica, que mora numa mansão, que tem um excelente salário, uma excelente conta bancária, pode ser esta pessoa, se ele não tem Jesus, ele ainda não entendeu o sentido da vida. Pode ser aquela pessoa que mora numa comunidade, num barraquinho. Esta pessoa, se ela não tem Jesus, ela não entendeu o sentido da vida, seja a pessoa da classe média, seja quem for, o homem, a mulher, o moço, a moça, seja quem for, seja o universitário, seja o doutor, seja o incauto, seja quem for, o indivíduo que está sem Jesus é como uma ovelha sem
pastor. O texto sagrado diz que Jesus, olhando para aquelas multidões, teve compaixão delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Sabe, irmão, irmã, querido, querida, eu e você precisamos nos levantar e nos apresentar nesse tempo como resposta de Deus para a humanidade. Resposta de Deus para os anseios da humanidade. No filme você viu uma frase, né? Eles eram a esperança, a única esperança daquelas pessoas que estavam ali naufragadas. Sabe, é isso, a igreja de Cristo, ela é a esperança do mundo, como já disse Rick Warren. Ela é a esperança do mundo. E eu e você precisamos entender isto, sabe, irmão? Você é especial e precioso, porque você, que um dia abraçou a fé em Jesus e foi inserido no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, você se tornou chave para a humanidade, porque através de você, esse indivíduo pode conhecer a salvação em Cristo Jesus. Só Jesus salva, só Jesus é a esperança, só Jesus transforma. Amém? Esta é a mensagem do Evangelho. E é isso que eu e você precisamos valorizar. Porque, querido, querida, se eu e você não cumprirmos o nosso papel, o mundo continuará desesperançado. Então, o Senhor Deus conta comigo e contigo. Ele espera que eu e você nos envolvemos nesse projeto. Deus está agindo sobre o mundo. Deus está fazendo. Deus está usando pessoas. Mas Ele quer usar a mim e a você também. Amém? Deus quer usar a mim e a você também, do jeitinho que nós somos, sabe, a bênção de andar com Deus, né? O privilégio, a maravilha de andar com Deus, é que, irmãos, Deus quer a gente do jeito que a gente é, com o seu temperamento, com a sua personalidade. Ele mesmo vai tratar você, Ele vai cuidar de você, vai aparar as arestas que precisar aparar, mas Ele vai usar você do jeito que você é, do jeito que você é, Ele vai te usar. Seja a pessoa mais simples, seja a pessoa tímida, seja a pessoa extrovertida, seja a pessoa, não é, despojada ou não, seja como você for, Ele quer te usar e Ele vai te usar. O que eu e você precisamos é olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus sempre olhou. Um dia, Jesus se compadeceu de mim. Um dia, Jesus se compadeceu de você. Você não pode esquecer de onde você foi tirado. Por isso eu fiz questão de falar aqui de como era a minha vida antes. Você não pode se esquecer de onde é que você foi tirado. Você consegue se lembrar agora exatamente de onde é que você foi tirado? De onde é que você foi tirada? Onde você estava quando a mão poderosa do Eterno te alcançou, segurou você firme, trouxe você para juntinho dEle. E agora que você está aqui seguro, segura, nos braços do Senhor, Ele espera que você seja esse porta-voz, esse atalaia, que anuncia, que fala, que proclama as boas novas do reino de Deus. Há solução para as pessoas, há esperança para as pessoas, é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, Ele vai falando, Ele diz, olha, na verdade, dizendo aos seus discípulos, na verdade, a seara está pronta. Ou seja, os campos estão prontos para a colheita. O que falta são trabalhadores. Sabe, irmãos, as pessoas, elas estão prontas para receber a semente do Evangelho. Mas faltam trabalhadores para colher, faltam trabalhadores para chegar a essas pessoas e apresentarem a elas a boa notícia. Então, o Senhor Jesus disse, olha, rogai ao Senhor da seara, para que Ele mande mais trabalhadores, para que Ele desperte mais trabalhadores. Nossa igreja nós temos orado e nós estamos encerrando nesse mês, encerramos, ontem, no mês de maio, encerramos a primeira fase da vida das células, encerramos a campanha do Eu Mais Um,
Mas é claro, a gente enfatizou nesses primeiros 3 meses aí, de março até agora, né? Nós enfatizamos a campanha do Eu Mais Um, mas a gente não quer que você pare com isso. A gente quer que você continue com esses olhos de compaixão, que você continue olhando para a sua vizinhança, para a sua família, para os seus amigos, com os olhos de compaixão, esses olhos que Jesus teve para comigo, contigo, para essas multidões, porque o resultado do nosso compadecimento é vidas realmente trazidas aos pés do Senhor Jesus, apresentadas para o sumo pastor Jesus Cristo. Nós tivemos esta semana, a semana do amigo, o dia do amigo, né? Várias células se reunindo para celebrar o dia do amigo. E, irmãos, esperamos que no próximo final de semana, com todos os dados, a gente possa apresentar para você a bênção que foi. Várias células com muitos visitantes, células com um só visitante, mas louvado, bendito e glorificado seja o Senhor por esse visitante. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela foi apresentada a Jesus. E aquela célula, que é a igreja de Jesus, ela vai cuidar desta pessoa. Por isso, irmãos, eu e você precisamos estar inseridos em uma célula. Porque a célula não é para a gente ir lá comer, a célula não é para a gente ficar se lamuriando, mas se a gente precisar, não é, ir lá e chorar, a gente vai ter alguém para acolher a gente, mas não é só para isso. A célula não é só para a gente ter um a fazer durante a semana, não. A célula é para que eu e você possamos ter um ambiente, um lugar onde a gente se ajuda, onde a gente se abençoa, mas acima de tudo, onde nós podemos levar as pessoas que nós amamos, as pessoas para as quais ou com as quais nós estamos nos compadecendo delas. Então a gente leva para esse lugar precioso, e a célula precisa ser esse lugar aconchegante, esse lugar de amor. A célula precisa ser esse lugar onde a pessoa chega e ela se sente à vontade. Sabe, irmãos, o pequeno grupo, ele é uma bênção, porque num tempo moderno, num tempo como os nossos dias, como os tempos que nós vivemos, você ter um pequeno grupo onde você pode ser acolhido é algo maravilhoso. Se você ainda não participa de um pequeno grupo, eu quero dizer a você, você está perdendo a maior bênção de sua vida. Nós queremos, enquanto Igreja Batista no bairro Novo Mundo, nós queremos aprender mais com o Senhor, nós queremos crescer mais, e nós queremos que os nossos pequenos grupos cresçam, se multipliquem, e eles sejam vários e vários e vários outros pequenos grupos. Nós queremos que cada membro da igreja se torne um líder de um pequeno grupo, porque nós entendemos que o pequeno grupo é uma estratégia de Deus, que realmente pode se compadecer das pessoas, pode olhar com olhos de amor para as pessoas que estão sem pastor, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão sem rumo, e é isso que nós queremos ser. Nós queremos ser um bote salva-vidas, amém? E o Senhor Deus conta comigo, conta contigo, conta conosco. Foi lindo, irmãos. Quem está aí no grupo, né, dos líderes de célula, viu como foi precioso, como foi maravilhoso. Os testemunhos, ouvir os testemunhos que foram ali compartilhados, testemunhos maravilhosos. Já de púlpito peço, não é? Você que deu testemunho lá, autorize o seu líder de célula a usar o testemunho, para que a igreja toda possa ouvir. Que testemunhos lindos, irmãos, foram gravados ali nos nossos encontros de célula dessa semana. Que coisa maravilhosa. Nós queremos continuar avançando, nós queremos continuar melhorando. Ontem, a nossa juventude esteve durante a tarde reunida aqui no Mission Day, um dia de missões, um dia para ouvir sobre a obra missionária, sobre os rumos da obra missionária, ouvir sobre como, de fato, pôr em prática um trabalho para que as pessoas que estão sem Cristo possam verdadeiramente serem alcançadas. Eles passaram um dia aqui aprendendo sobre como ter compaixão de outras pessoas. O Projeto Vida esteve conosco, não é? Debaixo da liderança
liderança do pastor Davi Novaes, e o Projeto Vida esteve das 3 às 6 horas da tarde ontem, ensinando os nossos jovens sobre como eles podem trabalhar, que ferramentas podem usar para compartilhar as boas novas do reino de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Pedro e Aridna, eu louvo a Deus pelos líderes da nossa juventude, louvo a Deus pelos jovens que estavam aqui. Eu contei, não é? Tínhamos aí com todo mundo, cerca de 50 pessoas ali participando. Eu penso que dos nossos jovens, pelo menos uns 25 ou 30 jovens nossos estavam aqui ouvindo, recebendo, e é isso, juventude. Louvado seja Deus por a vida de vocês. Que Deus continue a usá-los, que vocês continuem olhando para essa direção, é isso mesmo. Deus quer nos usar a todos nós, e Ele usa todo aquele que sinceramente se apresenta e diz: Senhor, eis-me aqui. E nesta noite, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus sopra sobre nós, dizendo a nós: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Qual será a sua resposta? Isaías, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nessa noite você entenda que o Senhor está te convidando, te convocando, para que você também diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pouco antes de começar o culto, não é? Eu fui conversar com o Joey e com a Mari, e foi Deus que me levou lá. Foi Deus que me levou lá. E aí eu entro ali e eles falam: pastor, nós estamos aqui preparando a aula. E sabe que os nossos radicais, os nossos pré-adolescentes, estão recebendo nesse exato momento ensinamento de como compartilhar das boas novas do reino de Deus. Eles estão sendo ensinados sobre como falar do amor de Jesus para outras pessoas. Eles estão sendo ensinados nesse exato momento sobre como compadecer-se das multidões que estão sem pastor. Sabe, irmãos, o que Deus espera é que nós, a Igreja Batista no bairro Novo Mundo, sejamos essa igreja. Não um barco de prazeres, não um clube onde a gente se encontra e a gente faz as coisas gostosas que nos agradam. Não, mas um lugar onde a gente vem para amparar um ao outro, para treinar-nos uns aos outros, e a partir desse treinamento saímos para resgatar aqueles que estão perdidos. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Amém? O Senhor espera que eu e você possamos nos render a Ele e servirmos a Ele de todo o nosso coração. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Amanhã de manhã, às 6 horas da manhã, nós, os legendários, vamos estar aqui, ou melhor dizendo, né, do outro lado, vamos estar aí no prédio Kids, para estar orando. E você está convidado a vir participar conosco. Cadê os legendários? Deixa eu ver. Estamos aqui 2. Dos 5 que nós temos na igreja, 2 estão aqui. Mas os outros todos estão convocados, né? E a gente tem feito isso todo mês. Desde que a gente começou as semanas de oração, nós estamos aqui toda primeira, segunda-feira, toda primeira, segunda-feira do mês. Os legendários estamos aqui, orando. Você é convidado a estar conosco, 6 horas da manhã. Mas não só isso. Nossas células, todos os meses, na primeira semana, temos vindo orar aqui no templo. Então você é convidado, você é convocado a vir conosco. Amanhã, às 8 horas da noite, nós vamos estar reunidos para buscar a Deus em oração, para clamar ao Senhor que Ele mande mais trabalhadores. E você é convidado a estar conosco, participando, orando, derramando sua vida. Sabe, irmãos, esses tempos de oração, esses momentos de oração que nós temos têm sido preciosos para nós, têm sido maravilhosos. Desde que nós iniciamos no mês de março, tem sido muito precioso, tem sido enriquecedor, para mim tem sido. Eu tenho aprendido muito, porque Deus tem falado nesses nossos encontros de oração. Deus tem manifestado a sua glória ali, Deus tem manifestado o seu poder. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido restauradas, pessoas têm sido despertadas, pessoas têm sido renovadas, pessoas têm sido avivadas a partir desse encontro de oração. Tem sido maravilhoso, para mim tem sido maravilhoso. Para quem mais tem sido maravilhoso? Deixa eu ver aí. Tem sido bom demais, não é? Irmão, se você não tem vindo orar, venha.
Irmãos, se você fizer sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes, isso é absurdo. Isto é absurdo. É impossível que você vá alcançar algo diferente, se você sempre continuar a fazer as mesmas coisas. Por isso eu te convido, convoco você, venha para o tempo de oração. Irmãos, um homem de Deus que ora, uma mulher de Deus que ora, faz toda a diferença. Aliás, se é homem de Deus, se é mulher de Deus, ora. Se não ora, não é homem de Deus e nem mulher de Deus. Então eu queria dizer a você, que se você experimentar esse tempo de oração, irmãos, é tremendo, é maravilhoso. Não tem como, se nós não orarmos, não tem como avançar. Eu aprendi com minha mãezinha, desde muito novo, que a gente precisa orar. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Eu já falei aqui desse púlpito, por várias vezes, eu acordei na madrugada com a mão da minha mãe sobre a minha cabeça, orando por mim. Orando e dizendo assim: Deus, abençoe meu filho. Deus, cuida dele, livra-o de todo o mal. Senhor, que ele tenha um encontro contigo. Senhor, que ele possa entender o valor de andar com o Senhor. Olha como um pai e uma mãe pode fazer diferença na vida de um filho. Sabe, irmão, irmã, tem um tio meu muito querido que há alguns anos atrás ele falou assim: Jean, eu preciso dizer uma coisa para você, filho. Agora que eu vejo você aí, um pastor, um homem de Deus, servindo a Deus, eu fico muito feliz, contente, mas quando você era criança, eu tinha um medo muito grande de que você se perdesse. Por conta do contexto social que você estava envolvido, as dificuldades que a sua família tinha, eu tinha medo que você se perdesse. Ver você nesse lugar que você está é tão precioso. E ele me abraçou, me deu um beijo gostoso, é um tio amado que eu tenho. E sabe, irmão, quando eu reflito sobre as palavras daquele meu tio, eu tenho que atribuir honra a quem de fato honrou o Senhor Deus. Minha mãe, que esteve orando, intercedendo. Por que eu estou dizendo isso? Irmão, não perca tempo. Quem sabe você tem uma dificuldade na sua casa, na sua família, você tem uma dificuldade, não é, com o seu filho, seja lá qual for, venha orar conosco. Amanhã às 20 horas, nós esperamos você, esperamos às 6 da manhã e esperamos às 20 horas. E aí de segunda até sexta-feira, todos os dias nós estaremos aqui orando. A sua célula, ela deve vir naquele dia já marcado da célula. Mas irmão, nada te impede de vir todos os dias. Eu tenho observado, é um povo que tem vindo todos os dias. Quando você olha para a vida dessas pessoas, você percebe o mover de Deus na vida daquelas pessoas. O agir de Deus na vida daquelas pessoas. Porque, irmão, esse tempo de oração que a gente gasta, ele é muito precioso. Alguém que ora, irmão, é alguém que está abençoando o reino de Deus, é alguém que está vivendo o melhor de Deus, é alguém que está experimentando na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu pequeno grupo, na sua célula, na igreja. Ele está envolvido, ele está se compadecendo, ele é uma pessoa que tem a compaixão no seu coração. Tem muita gente que não tem compaixão, porque ele não está perto de Deus, e se a gente não ficar perto de Deus, a gente não vai ter compaixão mesmo. A gente não vai olhar para as pessoas com o olhar de compaixão que a gente deve olhar. Então, irmão, eu quero já caminhar para o final desta reflexão. Concluindo esta reflexão, dizendo a você, mais uma vez nesta noite, Deus fala ao meu e ao seu coração, que nós não fomos chamados para ser um barco de prazeres. Não espere que esta igreja seja um barco de prazeres. Não é isso que nós queremos. A nossa declaração de visão aponta para outra direção. Nós não queremos ser um clubinho de pessoas amigas. Não, nós queremos ser de fato um bote salva-vidas. Se o Senhor Deus trouxe você para essa igreja, é porque Deus quer usar você para fazer parte desse projeto. Se você está aqui, não pense que você veio aqui para usufruir de prazeres. Não. Deus te trouxe para esta igreja, porque Deus quer que você se junte àqueles que têm compaixão das multidões. Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você se junte àqueles que estão preocupados em levar ao conhecimento das pessoas aflitas e angustiadas a boa notícia de que há um sumo pastor, Jesus Cristo.
Feche os seus olhos, curve sua cabeça aí no seu lugar. Eu quero orar com você, mas antes de orar eu queria fazer um apelo ao seu coração. Nós começamos esta reflexão orando e dizendo assim: Deus, se o Senhor falar comigo, eu vou te obedecer. Minha pergunta é: Deus falou com você? Deus falou com você? De algum modo, Deus falou ao seu coração? Você entendeu o que Deus espera de você? Você entendeu o que Deus quer de você? Quem sabe, querido, você está aqui nesta noite porque você foi convidado por alguém, porque você viu que tinha uma igreja e você sentiu necessidade de vir no culto, mas Jesus Cristo ainda não é o Senhor da sua vida. Sabe, Jesus, Ele deseja ser o Senhor da vida de cada um de nós. Ele deseja ser o capitão da nossa alma. Mas é preciso que a gente queira isso. Jesus, Ele não entra e não vai arrombando. Pelo contrário. O apóstolo João relata as palavras de Jesus, ainda que dirigindo-se a uma igreja, mas nós podemos aplicar essas palavras de Jesus dito àquela igreja, também a você que ainda não abraçou a fé em Cristo. E as palavras lá de Apocalipse 3:20 é o seguinte: Jesus dizendo àquela igreja, a igreja de Éfeso: olha, Éfeso, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, ou seja, em sua vida. Cearei com ele, ou seja, terei comunhão com ele e ele terá comigo. E nesta noite, o Senhor Jesus continua falando aos nossos corações, às nossas vidas, a você que está aqui, a você que está em casa. E se você ainda não abriu a porta da sua vida para que Jesus entre e Ele se torne o administrador da tua vida, o dono da tua vida, você pode fazer isso nesta noite. Como eu fiz aos 15 anos, naquele 5 de agosto de 1990, você pode fazer hoje. Eu abri a porta do meu coração, Jesus entrou e mudou a minha vida, e Ele pode mudar também a sua vida. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. A decisão é sua, Ele não vai arrombar. O ladrão, sim, ele vem, ele arromba, mas Jesus, Ele não arromba. Jesus, Ele é cavalheiro, Jesus é gentil, Ele bate a porta e Ele pede permissão para entrar. Então Ele está falando com você nesta noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você pode fazer isso nesta noite. Você pode dizer: Senhor, entra na minha vida. Se você está aí através das mídias, de forma remota, participando, também gostaria de dizer a você que você pode também fazer essa decisão. Pastor, mas como é que eu faço isso? É uma decisão da sua alma, uma decisão interior. E eu quero te ajudar. Basta que você ore aí no seu interior, você nem precisa falar em voz alta. Aí no seu coração, no seu interior, você pode orar agora e dizer assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador, perdido. Eu, como as pessoas aí desse texto, estou como uma ovelha sem pastor, perdida, desnorteada, mas eu creio nesta palavra, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida e me dar vida eterna. E se você faz esta oração nesse momento, quero dizer que Jesus está te ouvindo. Seja você que está aqui, seja você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, se você está fazendo esta oração, Ele está te ouvindo. E se você está me ouvindo de forma remota, eu quero convidar você a escrever no chat aí, agora, dizendo assim: igreja, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Porque nós vamos orar com você, mas nós queremos cuidar de você também, nós queremos estar perto de você. Então, se você está aí, não deixe de escrever, coloca teu nome, coloque o contato, para que a gente possa continuar falando contigo. Nós queremos cuidar de você. E se você está aqui no templo, eu quero dizer que nós também queremos cuidar de você. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, terei comunhão com Ele, e Ele terá comigo.
E sabe, igreja, o Senhor Jesus nesta noite também fala comigo, com você. Às vezes a gente fica tão envolvido com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. A gente fica tão envolvido com as coisas deste mundo, com as coisas passageiras. A gente fica tão envolvido com as nossas carências, com as nossas feridas. A gente fica se lambendo e lambendo as nossas próprias feridas. E não se dá conta que eu e você conhecemos a coisa mais valiosa, Jesus, o amor dos amores. E esse Cristo que habita em nós, que realmente dá sentido à nossa vida, quer que eu e você participemos de algo maior e melhor. Você pode participar do projeto maravilhoso de Deus para a salvação de vidas. Basta você dizer: eis-me aqui. Então, querido, nessa noite eu quero apelar ao seu coração para que você se renda a Jesus. E aí no seu lugar você diga: Senhor, conte comigo. Eu quero ser treinado como os jovens foram, como os nossos pré-adolescentes estão sendo. Quero ser treinado, eu quero aprender como compartilhar do teu amor. Eu quero participar de uma célula para que eu possa levar os meus amigos, para que eu possa levar os meus vizinhos. Eu quero realmente fazer diferença. Eu não quero ser só religioso, eu não quero só participar de cultos aos finais de semana, eu não quero só ter motivos de reclamação e de queixas. Eu realmente quero fazer a diferença na vida de alguém, como o Senhor Jesus fez na vida daquelas multidões, a olhar com compaixão para elas. Se você ora desse jeito, aí no seu lugar, Deus está te ouvindo. Ele quer te usar, Ele quer abençoar você. Queria que vocês ficassem em pé, todos vocês que estão aí nos seus lugares, fiquem em pé comigo, em nome de Jesus. Como falei, eu queria orar com vocês. Eu não posso terminar este tempo de reflexão sem orar com você. Então, mais uma vez eu quero lembrar, nós começamos esta reflexão dizendo assim: Deus, se o Senhor falar comigo, eu vou te obedecer. Irmão, Deus falou com você? Se Deus falou com você, eu te convido a sair do seu lugar, sair do lugar onde você está bem acomodado. E eu queria que não fosse apenas sair do lugar por sair, mas precisa ser uma expressão da sua alma, do seu espírito. Sair do seu lugar para dizer assim: Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu sou fraco, falho, imperfeito, tenho tantas dificuldades, mas eu fui tocado por Tua palavra. Pai, eu quero ser a resposta do Senhor para as pessoas. Pai, eu não sei nem o que dizer, mas eu quero estar aqui para ser um intercessor, eu quero estar aqui para ser alguém que segura na mão. Eu quero de algum modo contribuir para que essas multidões que estão perdidas, ovelhas sem pastores, possam conhecer o sumo pastor, possam te conhecer como eu te conheço. Sai do seu lugar, querido, vem aqui junto comigo e nós vamos orar dizendo: Senhor, está aqui minha vida, eu quero ser usado pelo Senhor. Usa-me, meu Pai. Usa a minha vida, usa, Senhor Deus, a minha casa, usa, Pai, os bens que eu tenho, usa tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho é Teu. Eu te convido, sai do seu lugar, vem aqui, eu queria orar com você. Se você também orou entregando a sua vida a Cristo, sai do seu lugar também, vem aqui, nós queremos orar com você, abençoando a sua vida. E sabe, queridos, esse apelo, esse chamado, não é para te expor, nem para nada, é só para que você possa perceber no mundo espiritual, ter essa experiência de você perceber que você está se movendo, saindo do seu comodismo. E é isso mesmo, o Evangelho de Jesus, ele tira a gente do comodismo, ele mexe com a gente, ele impacta a vida da gente, para que a gente realmente possa fazer a diferença. Então sai do seu lugar, vem aqui, e eu quero orar com você. Aqui na frente, como você está, queria que você colocasse a sua mão direita sobre o seu coração. Queria que você erguesse a sua mão esquerda em direção aos céus, como quem está entregando ao Senhor toda a sua vida, tudo que você é, com a sua mão no seu coração dizendo: Pai, me ensina, me abençoa, eu quero ser usado pelo Senhor. Santo Deus, nós estamos, Deus, na Tua presença nesta hora,
te bendizendo, te louvando, te glorificando, Pai, por tua palavra viva, por tua palavra eficaz, por tua palavra poderosa, que nos alcança todos os dias. Pai, nós te louvamos porque nesse texto que o Senhor usou para falar conosco, nós percebemos o nosso Mestre Jesus olhando para as pessoas com compaixão. E Paizinho, nós queremos ser como Jesus. Nós queremos aprender com o Senhor a olhar para as pessoas como Jesus olhava. Pai, nós queremos realmente olhar para os perdidos, para aqueles que estão sem Cristo, para aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós queremos olhar para eles com o mesmo olhar de compaixão que o Senhor nos olhou um dia, nos tirando das trevas, nos trazendo para a tua maravilhosa luz. Pai, usa a mim e usa os meus irmãos. Pai, que este fogo do Senhor fique queimando em nossos corações, que esta chama não se apague, que amanhã, durante essa semana toda, esse mês, este ano, que a cada dia da nossa vida, nós tenhamos, Pai, gritando em nós a necessidade de partilhar das boas novas do teu reino. Usa a minha vida, Pai, usa a vida dos meus queridos irmãos. Nos dê, Pai, a oportunidade de realmente estarmos no lugar onde o Senhor deseja que nós, teu povo, estejamos. Pai Santo, eterno e bom Deus, como nós ouvimos, nós não queremos ser, Pai, um barco de prazeres. Cada irmão que está aqui à frente, Pai, ele está aqui porque ele está dizendo que ele não quer ser um barco de prazeres. Pai, ele não quer fazer parte de uma igreja que tenha isso como valor. Não, Pai, nós queremos ser um bote salva-vidas. Nós queremos estar participando de um bote salva-vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, porque nós precisamos do Senhor, Pai, para tudo, em tudo das nossas vidas. Precisamos do Senhor para dar sentido à nossa vida, mas para nos levar a lugares mais altos. Então, Pai, toma a minha vida e tome a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.